Degree of Adjectives. Já trabalhamos nas aulas anteriores a comparação de igualdade positiva e negativa e trabalhamos também a comparação de superioridade, tá? Então, a igualdade, seja ela positiva ou negativa, é que as partes mais ou menos apresentam os mesmos valores. Se essa igualdade for negativa, ela declina só um pouquinho, um pequeno declínio, não pode ser um declínio acentuado, porque eu estou falando de igualdade. Então, se está muito desajustado, não pode ser igualdade, né? Já na inferioridade, o próprio nome já traz uma definição bem clara. Inferior seria para baixo, é que nenhuma dessas partes apresentam assim valores tão elevados, e o que é mais notável ainda é que uma delas ainda possui um valor menor ainda. Na comparação de superioridade, que é o que a gente já iniciou e vai dar prosseguimento na aula de hoje, é que essas partes já demonstra pelo que especifica o conteúdo superior. Então essas partes apresentam valores expressivos e uma delas ainda consegue ter um valor maior ainda. Então é assim que você começa a entender o processo de funcionamento do grau de comparação dos adjetivos, ok? Então o que é que a gente vai trabalhar hoje? Porque quando você chega e observa a definição de um adjetivo, que é aquela palavra que não sofre variação nem de gênero, nem de número, mas pode sofrer flexão de grau. Então, o que você tem de exemplo lá até agora é observar que o adjetivo em um momento passou por transformação. Ele não foi flexionado. Mas a partir da superioridade, aí sim, de fato, você começa a mexer nesse adjetivo. E quando você começa a mexer nesse adjetivo, é porque implica na colocação de regras, hein? Como é que eu devo fazer para colocar de maneira apropriada as regras pertinentes a cada tipo de adjetivo? Então, inicialmente, a gente falou sobre os adjetivos curtos, né? Quando é que eu tenho certeza de maneira bem efetiva que o adjetivo é curto? Se ele tiver uma sílaba. Esse, não é isso? Esse é curto de fato, só tem uma sílaba, é curto. E quais são aqueles que eu efetivamente trato como um adjetivo longo? Claro, são aqueles que possuem 3 ou mais sílabas. Então, se eu estou falando de 3 e de 1, eu deixei no intervalo os de 2 sílabas, porque esses adjetivos de 2 sílabas carecem de uma certa interpretação, porque eles podem ser curtos e podem ser longos. Como assim? Ora, se ele for paroxítono, ele é considerado longo. E se for oxítono, é considerado curto. Então aí você vai analisando, porque de acordo com o surgimento das regras, o aparecimento dessas regras, a gente vai separando e enquadrando o adjetivo na sua regra específica. Então é só entender que esses de 2 sílabas podem sofrer essas variações. Além de ser flexionado no grau, né, que é o assunto que a gente está trabalhando, ele também pode ser classificado como curto ou longo. Hoje nós vamos falar da comparação de superioridade. Essa tabelinha daqui, ela já estava na aula anterior. É porque quando você vai falar de superioridade, você vai usar a palavra mais. Ok? Como você usou na inferioridade menos, como usou na igualdade tanto quanto. Então tem essas coisas. Mais que ou mais do que. Lá seria menos que ou menos do que. E na igualdade seria tanto quanto. Então, para os adjetivos curtos, que é o que a gente vai trabalhar na aula de hoje, nós vamos utilizar uma regrinha que seria a aplicação de um sufixo, que é essa parte que está aqui destacada de vermelho, que é o ER. Tá? Então esse sufixo será incorporado ao próprio adjetivo, ele não vai ficar fora do adjetivo. Vocês observem aí que a parte de azul é o adjetivo normal, e a parte do lado tem um adjetivo já com a aplicação das regras. Então esse ER, ele vai ser traduzido como mais, ele vai funcionar como mais, tá? Mas é bom que a gente já entenda que esse ER não é mais, já existe palavra com essa tradução em inglês, que é more. More significa mais. E se fosse o mais da adição, seria plus. Então, esse mais aí é como se fosse um arranjo para suprir
a necessidade da comparação de superioridade. Então, às vezes, você pode encontrar esse sufixo, na verdade isso aí é um sufixo, colocado em outra palavra que passa a ter outras funções, e eu vou mostrar para vocês hoje como é que funciona isso aqui, tá certo? Então, vamos para cá. Na comparação de superioridade com os adjetivos curtos, ele apresenta as flexões de regra relativa ao modelo de comparação. Assim você vai usar esse sufixo ER, aquilo que eu falei, que vai ser traduzido como mais, incorporado ao adjetivo, tá? Não é que esse mais possa ser deixa eu ajeitar aqui porque tem um errozinho de grafia aqui e você já conserta. Incorporado ao próprio adjetivo, você vai enquadrar, você vai somar, juntar, tá certo? Esse adjetivo com a regra do ER. Esse sufixo ER nem sempre é usado na tradução com essa tradução aí de mais. Ele também pode aparecer em verbos, ó. Eu estou falando de adjetivo, né? Você acrescentou o ER, já dá para imaginar quando é que ele vai ser ER. Ele vai ser o ER como tradução de mais quando ele tiver um adjetivo na comparação de superioridade de adjetivos curtos. Se ele tiver um verbo, o que é que ele vai fazer? Ele vai mudar essa classe de palavra para um substantivo, que vai fazer a função do verbo. Veja bem, eu pego um verbo, acrescento o sufixo ER, ele deixa de ser verbo, passa a ser substantivo, que vai fazer a função do verbo. Então eu coloquei aqui só dois exemplos, porque são inúmeros. Eu coloco aqui, por exemplo, teach, que é o verbo ensinar, não é isso? Quando eu acrescentei o ER aqui para teacher, não vai ser mais ensinar. Não. Teacher significa professor ou professora. E o que é que o professor ou a professora faz? Ensina. Então, eu mudei de classe de palavra. Veja como é um processo totalmente diferente. Lá eu estou falando de adjetivo. Quando eu acrescento o ER em um adjetivo, ele tem a tradução como mais na comparação de superioridade. Mas se eu pegar um verbo e acrescentar o sufixo ER, ele passa a ser substantivo que faz a função do verbo. Eu tenho o verbo teach, que é ensinar. Quando eu coloquei teacher, que é professor ou professora, né, faz a função. O que é que o professor e a professora faz? Ensina. Eu tenho outro exemplo aqui, o work, que é o verbo trabalhar. Então, quando eu acrescentei worker, o R, não é mais trabalhar, de jeito nenhum. Passei a ser o quê? Trabalhador ou trabalhadora. E o que é que o trabalhador e a trabalhadora faz? Trabalha. Não é isso? Então veja bem como é diferente isso aqui. É preciso que a gente entenda. Ah, o professor falou que R é um sufixo que significa mais. Não existe essa palavra mais em inglês, que é o more, que nós vamos ver no assunto. Nesse mesmo assunto, tem more, que é o mais. Tá? Mas aí, por conta da não existência de adjetivos curtos, essa regra do ER faz com que haja essa adaptação e ele funcione como o mais, tá certo? Mas vamos ver quais são essas regras. As regras de língua inglesa são tão fáceis que você, quando começa a trabalhar com ela, diz, ah, eu já vi isso em outro momento. Algumas são repetidas. Por exemplo, essa regra que tem aí é uma regra que foi usada com verbos que você quer colocar no passado, por exemplo. Você trabalha a regra do CVC, que é consoante, vogal, consoante. Então, os adjetivos curtos terminados em CVC, né, que é essa nomenclatura para consoante, vogal, consoante, duas consoantes e uma vogalzinha no meio, dobra a última consoante antes de se acrescentar R. Então aqui tem o fat. Fat é o adjetivo gordo, né? Então o que é que eu fiz? Observei que ele tem CVC. Então o que é que passou? Fatter than. Mais gordo do que, e poderia ser mais gordo do que. O que é que eu fiz? Acrescentei mais um T e depois o R, né? Olha o outro, big. Big significa grande. Fica desajeitado, feio, sonora, uma pronúncia sonora feia, mas grande, né? Não tem. Então o que é que a gente faz? Maior que. Mas se fosse bonito, seria mais bonito que. Se fosse alegre, mais alegre que. Tá? Isso aqui vai atender a maior necessidade. Mais que ou mais do que. Agora no caso de grande, dizer mais grande, não, né? Fica feio. É melhor, esteticamente, soa melhor para o ouvido, maior que. Tá bom? Então big também é um desses casos. O que é que fez? Dobrou a última consoante e acrescentou R e depois a palavrinha dentro, que é o do que, o que, né? Na regra 2, você vai pegar os adjetivos que já tem R. Então, mesma regra lá dos verbos regulares, que você acrescentava só a letra D.
Então aqui você vai acrescentar somente a letra R. Por exemplo, nice, que é bonito, lindo. Então fica o quê? Nicer, que já tinha o E. Nice acrescenta somente a letra R. Mais bonito do que, mais bonito do que. Tá? Essas duas possibilidades estão corretas. A terceira regra fala dos adjetivos terminados em Y precedidos por consoante, que você vai retirar o Y e vai acrescentar IER. No caso de rap, a última letra é Y. O que é que está vizinho ao Y? É o P, que é uma consoante. Então, o que é que eu fiz? Eu tirei o Y e acrescentei o que? IR. Happier than. Tá? Aqui tem outra regra. A quarta regra fala dos adjetivos terminados em Y precedido por vogal. Só vão receber R. Então, aqui tem gay. Esse adjetivo, ele acaba sendo pouco utilizado para não ter uma confusão de que haja uma dúbia interpretação que a pessoa esteja falando da sexualidade de alguém. Então, quando você diz que alegre não é a mesma coisa que feliz, por isso que a prioridade é usar rap, tá? Mas como efeito de regra, gay também significa alegre. Em algum momento você deve ter ouvido alguém dizer assim, rapaz alegre, né? E ele estava fazendo aqui uma alusão a alguém de uma sexualidade talvez diferente da dele, que deve ser respeitada, mas que não é o caso, não estamos tratando aqui de gênero nesse momento. Então, no caso dessa palavra, desse adjetivo gay, ele termina em Y precedido de A, que é a vogal, só acrescentou o quê? O R, mais alegre que, tá? Então, essas quatro regras são as regras especiais. E quando você pegar um adjetivo curto que não se enquadrar em nenhuma dessas quatro que a gente viu, aí você vai para a regra geral. Ou seja, você vai somente acrescentar o R, né? Então, no caso de clean aqui, que é o adjetivo limpo. Então, cleaner than, mais limpo que, ou mais limpo do que. Então, essas regras são as regras que se utiliza para adjetivos curtos. E aqui eu coloquei alguns exemplos, né? A sua formação é que seria a parte do adjetivo, incorporando já o ER e depois o them. Eu coloquei união, big e merecia para a gente estruturar. Lembrando sempre do verbo to be, né? Então, união, isso, aí fui para a regra, dobrei o G, acrescentei o R, them, merecia. Ou seja, união é maior do que merecia. Eu diria aí, quem é o pequeno dos dois? Nenhum. Nesse caso, eu estaria dizendo que as duas são grandes, tá? Mas união é maior. Se fosse pequeno, eu diria que os dois eram pequenos e um era menor ainda. Mas ainda eu estou dizendo que os dois são grandes. E um é maior do que o outro ainda. Aqui, Mary, Kelmer e Sueli. Então vai ficar Mary, Kelmer, porque esse aqui não tinha regra, foi para geral, né? Não enquadrou em nenhuma das quatro. Dem Sueli. Então ficou Mary é mais calma do que Sueli. Quem é a nervosinha das duas? Nenhuma. Está dizendo que as duas são calmas. Só que a Mari ainda é mais calma do que a Sueli, tá? Então, essas são as regras, já com exemplo para comparação de superioridade para adjetivos curtos. Então, na semana seguinte, tratarei dos adjetivos longos, tá certo? Boa semana, envie o material, conto com a participação de vocês e até a próxima aula.